Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida nesta hora de culto. Eu peço licença nesse momento para entrar na sua casa e me juntar à sua família, para que juntos, mesmo distantes fisicamente, nós possamos adorar, possamos prestar o nosso culto ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa celebração em si, eu gostaria de iniciar a minha fala com uma breve pastoral. Primeiramente, irmãos e irmãs, nós queremos dizer que nós lamentamos muito o fato de nós termos de suspender as nossas atividades presenciais. Todos vocês certamente têm acompanhado os desdobramentos do surto do novo coronavírus. Todas as autoridades e órgãos de saúde têm pedido que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações como uma maneira de prevenção, de refrear a contaminação do vírus. Sendo assim, nós como igreja entendemos que temos uma responsabilidade social e nós precisamos zelar não apenas pela vida dos nossos membros, mas também pela vida dos membros da nossa comunidade. Apesar de estarmos distantes fisicamente, certamente as nossas mentes e corações permanecerão unidos e nenhuma enfermidade tem o poder de mudar o fato de que em Cristo nós somos um só corpo. Uma coisa importante que precisa ser dita neste momento de crise diz respeito ao sustento financeiro da nossa igreja. Apesar do fato de nós não estarmos nos reunindo presencialmente nos próximos dias, os compromissos financeiros da igreja continuarão normalmente. Sendo assim, nós pedimos aos irmãos, mais do que nunca, que se mantenham fiéis nas suas contribuições à obra do Senhor. Preferencialmente, os seus dízimos e ofertas daqui para frente deverão ser feitos através de depósitos ou transferências bancárias. Caso você não possa se dirigir até o banco ou transferir os valores pela internet, você pode entrar em contato com o nosso irmão presbítero Paulo e ele vai combinar com você de fazer a coleta diretamente na sua casa, se assim você preferir. No final desse culto, irmãos, nós disponibilizaremos os dados bancários da igreja e também o contato do presbítero Paulo. Nós também lembramos os irmãos sobre a doação dos alimentos para a confecção das cestas básicas que são ofertadas mensalmente a algumas famílias assistidas pela igreja. No próximo domingo, nós informaremos aos irmãos como é que essas doações serão feitas daqui para frente. Por fim, eu quero dizer para vocês que nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando e que nós ainda certamente enfrentaremos, como pastor, eu quero estar ao lado de vocês, mesmo que virtualmente, sempre que vocês precisarem. Contem comigo e com todo o nosso conselho. Nós estamos à disposição de cada um de vocês, caso necessitem de assistência espiritual neste momento de crise. Juntos, meus irmãos, com a graça de Deus, nós enfrentaremos e venceremos essa crise. Que todos nós possamos fazer a nossa parte e seguir todas as orientações das nossas autoridades e dos nossos órgãos de saúde. Amém? A partir desse momento, então, nós iniciaremos o nosso culto. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos e nós vamos buscar a presença do Senhor, suplicando a sua direção, a sua bênção sobre nós nesta hora de culto. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida, te agradecer pela saúde, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo.
Nós reconhecemos e declaramos diante de Ti, ó Deus, que independente do que aconteça, o Senhor continua com tudo sob o controle nas Tuas mãos, ó Deus. E o Senhor continua dirigindo o mundo, o universo e dirigindo também as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos por essa certeza, Pai. E nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa nos dirigir nesse momento de culto. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, onde quer que nós estejamos, Senhor. E que nós possamos, Pai, mesmo distantes fisicamente, com um só coração, com um só espírito, Te servir nesse momento. Esta é a oração que fazemos agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Nós iremos começar o nosso culto com a leitura bíblica do Salmo de número 91. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia neste momento. O Salmo 91 nos diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Palavras do Senhor. Eu quero destacar para a sua vida o verso de número 15, quando o salmista nos diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essas são palavras do Senhor e nós podemos crer pela fé que ao invocarmos o nome do nosso Deus, Ele está presente e Ele nos livra de todo mal e de todo perigo deste mundo. Nós vamos cantar nesse momento o cântico Meu Refúgio. Eu quero te convidar, mesmo aí na sua casa, sentado no seu sofá, ou onde você estiver assistindo esse vídeo, para que você cante conosco e para que você glorifique o nome do Senhor.
Amém. Louvado seja Deus, que Cristo possa continuar sendo o nosso refúgio neste tempo de adversidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome, porque tu és Deus sobre a nossa vida, o Senhor é um Deus fiel, que não tem deixado nada faltar, ó Deus, para cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo teu amor que tem sido derramado sobre a nossa vida. Nós te louvamos pela graça que é melhor que a vida, Senhor. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem estado ao nosso lado, ó Deus. E conforme nós lemos no Salmo 91, nós podemos confiar com todo o nosso coração que nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que livra, nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que protege. Senhor, nossa oração é que o Senhor seja esse Deus para nós nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando. No nome de Jesus, que nós oramos, gratos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler mais um texto da palavra. Ele se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Ele é um texto bastante conhecido e eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia ou ligá-la no seu celular, onde quer que você esteja, para que juntos a gente possa ler esse trecho da palavra do Senhor que nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, como igreja do Senhor, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, esse é um momento de nós nos curvarmos diante do Senhor, esse é o momento de nós nos humilharmos diante do nosso Deus, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação, pelos pecados desse mundo, clamarmos por misericórdia para que Deus possa refrear essa terrível calamidade que se instaurou sobre nós. Se nós nos humilharmos diante do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados, o próprio texto nos diz, o próprio texto nos traz uma promessa, que o Senhor viria até nós, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Eu quero te convidar aí na sua casa, nesse momento, se você puder, dobre o seu joelho, se ajoelhe diante do Senhor, clame a Deus, confesse os seus pecados ao Senhor, peça para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de graça, de bondade, de verdade, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que toda e qualquer disciplina da Tua parte sobre a nossa vida é justa, mediante a nossa iniquidade, mediante o nosso pecado, Senhor. Por isso, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia do nosso mundo, do nosso país, da nossa gente, do nosso povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Cura a nossa terra,
Sara-nos, Senhor, da nossa maldade, da nossa iniquidade, Senhor. E em nome de Jesus, refreia esse mal, ó Deus, que tem estado sobre a nossa vida, Senhor amado. Em nome de Jesus e confiados nos méritos de Cristo, é que nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém. Pela certeza que nós temos do perdão dos nossos pecados, eu quero te convidar a louvar ao Senhor com alegria e com todo o seu coração neste momento. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua.
força de Deus. Aqueles que são filhos da luz, pois a força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssima. Oh, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Levanta suas mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantemos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare: ouve, ó Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Esse é o texto que vai servir como base para a nossa reflexão no dia de hoje. Antes de nós fazermos a leitura do texto, eu quero orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida.
Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que ao lermos a Tua palavra essa noite, ela possa penetrar profundamente, ó Pai, no nosso interior, e ela possa gerar em nós, ó Deus, aquilo que certamente o Senhor tem preparado para a nossa vida, Senhor. Abençoe a minha vida, ilumina os meus pensamentos, ó Pai, que aquilo que eu falar nesse momento seja uma palavra do Senhor para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o seguinte tema: resiliência em tempos de crise. Resiliência em tempos de crise. Para começo de conversa, você sabe o que é resiliência? Você já ouviu essa palavra antes? O dicionário define resiliência como a capacidade que um indivíduo ou uma população apresenta após momento de adversidade, conseguindo se adaptar e evoluir positivamente frente à situação. Ou seja, uma pessoa resiliente é aquela que é capaz de enfrentar uma situação adversa, um problema, uma tribulação na sua vida e conseguir se adaptar a ela, conseguir suportá-la e especialmente crescer de uma maneira positiva frente a ela. Diante da crise do coronavírus, é muito interessante como a definição de resiliência se encaixa naquilo que nós precisamos neste momento. Tanto individualmente como comunitariamente, nós precisamos nos adaptar frente a esse novo desafio. Precisamos suportá-lo, superá-lo e crescermos, evoluirmos como indivíduos e como sociedade frente a isso tudo. E eu escolhi como texto base para a nossa mensagem de hoje o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12. E eu escolhi, meus irmãos e irmãs, porque ele traz alguns passos fundamentais para nos tornarmos pessoas resilientes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A partir de uma lida superficial, pelo fato de nos orientar a buscar alegria na esperança, aguentar os sofrimentos com paciência e orar sempre, nós podemos, sem dificuldade alguma, chegar à conclusão que Paulo tem em vista ensinar aqueles cristãos da igreja de Roma a enfrentarem e a vencerem as suas adversidades, que naquele contexto eram muitas. Nesse versículo nós encontramos 3 orientações que, se forem seguidas à risca, consequentemente nos levarão a sermos pessoas resilientes diante das dificuldades e dos sofrimentos da nossa vida. E eu gostaria de destacar essas orientações para nós pensarmos juntos e aprendermos como é que nós podemos encher a nossa vida de resiliência. E o primeiro passo, irmãos, para nós atingirmos a resiliência é justamente aprendermos a buscar alegria na esperança. Se você observar a primeira parte do versículo 12 de Romanos 12, você verá que das 3 orientações dadas por Paulo, a primeira delas é: regozijai-vos na esperança. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, nós encontramos esse trecho traduzido da seguinte forma: que a esperança que vocês têm, o primeiro passo para a resiliência é buscarmos alegria na esperança. Nos nossos momentos de crise, de adversidade, onde a tristeza, a preocupação, a angústia são sentimentos constantes no nosso coração, nós lutamos para, de alguma forma, encontrar um pouco de alegria, encontrar algo que talvez nos distraia, algo que talvez nos tire da realidade do problema que nós estamos enfrentando.
Nessa busca por alegria em meio a tempos difíceis, nós sabemos que muitas pessoas acabam piorando ainda mais a sua situação. Isso acontece porque elas buscam essa falsa alegria nos lugares errados. Elas afogam as suas mágoas no álcool, nas drogas, no sexo casual sem compromisso, na alimentação compulsiva, nas compras e etc. Tudo isso, irmãos e irmãs, para buscar um pouco de alegria em meio à crise, em meio à tristeza causada pela situação atual. Paulo nos ensina que para os discípulos de Cristo há uma diferença muito grande nesse sentido. Enquanto as pessoas do mundo procuram alegria nas coisas que são do mundo, as pessoas que pertencem a Deus devem procurar a sua alegria nas coisas que são de Deus, nas coisas que são da vontade do Senhor. E nesse caso, irmãos e irmãs, a vontade de Deus é que nós busquemos alegria na esperança que nós já temos, que já carregamos no nosso interior, e a nossa esperança é e sempre será Jesus Cristo. Ele é a garantia. Ele é para nós a certeza de dias melhores, a certeza do fim das nossas crises, sejam pessoais ou comunitárias. E nós, que um dia fomos alvos do seu amor e do seu perdão, nós carregamos essa viva esperança dentro do nosso peito. E a Bíblia está recheada de versículos que corroboram com essa verdade, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. O salmista, no Salmo 146, versículo 5, nos diz assim: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo nos diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. E em Romanos, capítulo 5, versículo 5, o próprio Paulo nos diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nestes 3 textos, nós vemos que aquele que coloca em Deus a sua esperança alcança a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Vimos que o próprio Deus, através da obra de Jesus Cristo, enche o nosso coração desta viva esperança. E por fim, de forma especial, vemos que esta esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus continuamente é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E isso acontece tanto nos bons como nos maus momentos da nossa vida. Portanto, irmãos, para superar as adversidades, comece buscando alegria na esperança que você encontra em Deus. Comece relembrando a fidelidade de Deus, o Deus que te sustentou em todos os outros momentos adversos e difíceis que você já passou e que você certamente venceu. Dessa forma, você conseguirá encontrar a verdadeira alegria, uma alegria que não pode ser abalada pelas circunstâncias da vida, e uma alegria que certamente fará toda a diferença no que diz respeito a enfrentar, vencer e crescer diante dos problemas que surgirem diante de você. Nunca se esqueça, a sua alegria não depende das circunstâncias ao seu redor. Ela depende unicamente da esperança que você carrega no seu interior, e essa esperança, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo. O segundo passo para nós atingirmos a resiliência é aguentar com paciência os sofrimentos. A segunda orientação que Paulo nos dá nesse versículo 12 é: sede pacientes na tribulação. Essa é uma coisa curiosa. Nós podemos nos perguntar, e nós devemos ser honestos, sinceros diante dessa pergunta: como é que fica a nossa paciência
diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Diante desse contexto atual que nós temos vivido, como está, por exemplo, a sua paciência em ter que ficar restrito à sua casa, em evitar sair à rua, cuidar dos seus compromissos, das suas atividades cotidianas? Será, meus irmãos, que nós temos maturidade espiritual suficiente para saber que Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida? Tem propósitos por trás disso e quer que nós tenhamos paciência para aprender e crescer diante de tudo que Ele certamente tem preparado para nós que somos seu povo? Nós, naturalmente, queremos resolver todos os nossos problemas o mais rápido possível. O fato é que nós pensamos que quanto mais longas forem as nossas crises, mais nós sofreremos e mais nos machucaremos no caminho, e que isso será muito prejudicial para nós. E nessa nossa pressa, muitas vezes nós pioramos as coisas. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas e precipitadas, que em muitos casos são definitivas e trazem sofrimentos para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Podemos citar novamente como exemplo a própria situação que nós estamos enfrentando, a falta de paciência e de compreensão de muitos para permanecer em casa pode simplesmente fazer com que haja um surto ainda maior e muitas mortes, muito sofrimento em decorrência disso. Sem dúvida alguma, irmãos, o maior exemplo bíblico de paciência em meio ao sofrimento é Jó. E tudo isso que eu falei agora há pouco pode ser facilmente visto na história desse servo de Deus. É bem provável que você conheça essa história, por isso eu vou tentar ser breve. Num determinado momento da sua vida, Jó, um servo íntegro, um servo bom e fiel, que tem uma família grande e uma vida próspera, passa por uma adversidade terrível. Ele acaba perdendo todos os seus filhos, ele acaba perdendo os seus rebanhos, acaba perdendo tudo o que ele possuía, fica doente e à beira da morte. Num primeiro momento, o texto mostra que Jó demonstra uma paciência enorme, reconhecendo que, independente do que acontecesse, ele iria louvar, ele iria bendizer o nome do Senhor. Só que num determinado momento, o texto mostra que parece que a sua paciência chega ao fim. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e ele diz que desejava estar morto para não ter que passar por tudo aquilo. E no decorrer da história, da narrativa, no diálogo que ele tem com os seus 3 amigos e também com a sua esposa, Jó vai falando e Jó também vai escutando muitas coisas. Alguns diziam que ele deveria ter paciência e esperar em Deus. Outros diziam que era bobagem, que ele deveria simplesmente amaldiçoar o seu Deus e tirar a sua vida. E no enredo dessa história, Jó é tratado, é cuidado pelo próprio Deus, que o faz entender muitas coisas que até aquele instante ele não compreendia. E no final, por ter sido paciente diante dos seus problemas e não ter tirado a sua vida ou tomado qualquer outra atitude drástica, Jó é grandemente abençoado pelo Senhor, não só física e materialmente, mas principalmente a sua vida espiritual, porque depois daquela experiência, ele conheceu o Senhor de uma forma tão íntima, mas tão íntima, que ele declarou que antes de tudo aquilo, ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas que a partir daquele momento, os seus olhos o viam. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência quando enfrentar dificuldades. Não se esqueça que um dos frutos que o Espírito Santo produz em nós é justamente a paciência. Viver uma vida cheia do Espírito Santo vai te ajudar a ter esta paciência tão necessária nos tempos que nós estamos vivendo. Vai te ajudar a aguardar em silêncio a resposta do Senhor, a ajuda do Senhor, vindo em nosso socorro e nos livrando dessa situação. Como diz o salmista no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor.
Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Portanto, espere a ação de Deus com paciência, porque o tempo dele é diferente do seu, e quando você menos esperar, ele certamente agirá. Se você for paciente, certamente aprenderá a experimentar as bênçãos que Deus tem para você por trás de cada dificuldade, por trás de cada tribulação. Jamais se esqueça, Deus nunca, jamais se atrasa. Nós, irmãos, é que muitas vezes não sabemos esperar pelo seu tempo. O terceiro e último passo para nós atingirmos um estado de resiliência em nossas vidas é ter uma vida piedosa de comunhão com Deus. O versículo 12 termina com a terceira orientação de Paulo, quando ele diz, na oração, perseverantes. Em outras palavras, orem sempre, orem sem cessar. O crente resiliente certamente é aquele que nutre uma vida de oração, uma vida de íntima comunhão com Deus, de diálogo com o Senhor, procurando em todos os momentos externar a Deus a sua dificuldade, suplicando sua ajuda e ao mesmo tempo aguardando com paciência a sua resposta. E a nossa oração, irmãos, especialmente em períodos adversos da nossa vida, deve sem dúvida alguma ser um exercício constante, um exercício que nunca chega ao fim. Por isso Paulo fala, orai sem cessar. O problema, e você há de concordar comigo, é que nós oramos muito pouco. Nossa vida de oração normalmente está sempre muito abaixo do ideal. Aí quando nós passamos a enfrentar algum problema, inicialmente nós passamos a orar mais, pedimos oração na igreja, mas conforme o tempo passa e nós não recebemos imediatamente aquilo que nós queremos, nós aos poucos vamos deixando de orar. Talvez com um sentimento de que nossa oração não está funcionando, ou de que Deus não está nos escutando. E muitas vezes isso acontece porque nós olhamos para o Senhor, mas na verdade nós enxergamos o gênio da lâmpada. É só esfregar as mãos e pedir e receber na hora. E se isso não acontece, nos frustramos. Aí acaba acontecendo uma reação em cadeia que atinge todos os passos anteriores que nós comentamos há pouco. Nós perdemos a esperança e com ela a alegria, e a nossa paciência simplesmente acaba. Ou seja, orar é um elemento fundamental nesta proposta de termos uma vida resiliente. Aliás, nós podemos entender que esses 3 passos de Romanos 12:12 caminham de mãos dadas. Pensem comigo, se não houver esperança e alegria, não haverá paciência. E se não houver paciência, não haverá oração. Porque nós entenderemos que é um exercício vazio, sem sentido, uma completa perda de tempo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos falhar em nenhum desses passos. Através da oração, nós temos uma vida piedosa diante de Deus, uma vida próxima do Senhor, um relacionamento íntimo, literalmente de pai para filho. E isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida espiritual e certamente nos ajuda a termos toda a resiliência necessária para enfrentarmos os nossos problemas. Eu li certa vez uma ilustração muito interessante sobre a importância da oração. Vocês já viram um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? É bastante impressionante a gente observar esse fenômeno. Nós poderíamos nos perguntar, como é que o passarinho consegue? Se nós tentássemos dormir dessa forma, sem dúvida alguma nós acabaríamos caindo em determinado momento e quebraríamos o nosso pescoço. Mas como é que o passarinho então consegue essa façanha? O segredo do pássaro, segundo os especialistas, está nos tendões das suas perninhas. Eles são construídos, irmãos e irmãs, de forma que quando o joelho do pássaro está dobrado, o pezinho consegue segurar firmemente qualquer coisa. Os pés do passarinho não irão se soltar de onde ele estiver até que ele desdobre os seus joelhos para voar. Impressionante, não é verdade?
É justamente o joelho dobrado que dá ao passarinho força para segurar qualquer coisa. Que trabalho incrível o nosso Deus fez quando criou os pássaros. Mas não é tão diferente em nós. Permita-me fazer uma analogia aqui. Quando o galho da nossa vida está para quebrar, quando tudo à nossa volta está ameaçado de ruir, de cair, a maior segurança que nós temos, meus irmãos, está num joelho dobrado diante do Senhor. Uma coisa que nós teremos muito nas próximas semanas é tempo. E o meu desafio para você é que você aproveite o seu tempo livre para estreitar o seu relacionamento, a sua vida com Deus, para você orar mais, para você jejuar, para você ler e estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, pensem comigo, toda a disciplina de Deus sobre a nossa vida tem o propósito de nos aproximar dele, que nós possamos fazer isso nesse tempo e que nós possamos fazer juntamente com a nossa família. Eu quero concluir lembrando alguns pontos fundamentais da nossa mensagem de hoje. Nós estamos refletindo sobre a resiliência em tempos de crise. E para ter uma vida resiliente, que supera as dificuldades e principalmente cresce com elas, é necessário, em primeiro lugar, buscar alegria na esperança. Em segundo lugar, aguentar com paciência os sofrimentos. E em terceiro lugar, ter uma vida piedosa de comunhão com Deus. Meus irmãos, que diante das péssimas notícias que têm trazido insegurança e angústia ao nosso coração, que a esperança que nós temos em Cristo nos encha da alegria que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós. Que possamos ter paciência para resistir a esse tempo mau, crendo que Deus está do nosso lado e que nós precisamos resistir a tudo isso com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. E que nós possamos nos aproximar do Senhor como nunca antes nas nossas vidas, crendo na promessa que nós encontramos em Tiago capítulo 4, versículo 8, de que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar essa celebração de hoje orando com você e por você. Eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por essa celebração. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus. Onde quer que eles estejam, que em nome de Jesus a tua bênção os alcance, Pai. E que eles sejam fortalecidos e reanimados através da tua palavra lida e proclamada nesse momento, Senhor. Que ela seja para nós como um alimento espiritual que vem do céu e que ela possa nos dar toda a força, toda a resiliência necessária para nós enfrentarmos essa semana que está começando a partir de hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, consola os corações, fortalece, retira de nós todo medo, retira de nós toda angústia, Senhor. Derrama abundantemente o amor de Cristo sobre a nossa vida, Pai, porque nós cremos que o teu amor lança fora todo medo, Senhor. E nós queremos crer e confiar que nós estamos seguros nas tuas mãos, ó Deus, e dali nada pode nos tirar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades, ó Deus, que o Senhor entre com provisão sobre a nossa vida, Pai, nos dando exatamente aquilo que nós precisamos, Senhor. E que a paz de Cristo guarde o nosso coração e a nossa mente para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém.